Durante o século XIX a.C., duas civilizações separadas e distintas habitaram o Vale do Nilo. Adoradores de Sete, do Alto Egito, no sul, e os adoradores de Horus, do Baixo Egito, no norte. Um ambicioso rei egípcio superior, chamado Narmer, conseguiu conquistar o Baixo Egito e se declarou o primeiro governante de ambas as terras. Então iniciou-se o período dinástico precoce do Egito e criou as bases de uma civilização mais extensa e duradoura da história, que durou aproximadamente 3.000 anos. Ao longo dos séculos anteriores, tanto o Alto quanto o Baixo Egito desenvolveram-se em uma velocidade semelhante, mas já no século 32 a.C., o aumento do comércio com a civilização das vizinhanças, como a Mesopotâmia, por exemplo, mudou a balança do poder a favor do Alto Egito. Enquanto o Baixo Egito era composto apenas por províncias, chamadas de nomos, diversas cidades já haviam surgido no Alto Egito. Eles logo sentiram a necessidade de mais recursos para satisfazer as suas áreas urbanas, que estava em plena expansão. Narmer, também conhecido pelo título honorífico Menes, que significa aquele que aguenta, originalmente governou a cidade do Alto Egito, chamada Tines. Ele criou uma confederação de líderes tribais, a qual os egiptólogos se referem como Confederação Tinita, com o objetivo de planejar uma invasão contra o norte. O grupo foi vitorioso sobre o Baixo Egito, unindo ambas as terras num progresso fantástico. A história de Narmer é contada no mais antigo documento histórico descoberto no mundo, a Paleta de Narmer. Paleta é uma placa cerimonial de 60 centímetros descoberta na antiga cidade egípcia de Nequém, mais comumente conhecida pelo seu nome grego, Hieracómpolis. A frente da paleta retrata Narmer como um homem alto e hierarquicamente vestido como Adjet, ou a coroa branca do Alto Egito, caracterizada pela sua aparência de pino de boliche. Narmer está posicionado acima de um inimigo, agarrando uma mecha de seu cabelo e em sua outra mão empunhando um bastão na outra, pronto para esmagar a sua cabeça. Esta postura é referida como uma pose vitoriosa. Ela refere-se à vitória e permaneceu um símbolo comum ao longo de toda a história do Egito. O pequeno retângulo no topo da paleta, conhecido como Serek, significando fachada no Antigo Egito, identifica o alto homem como Narmer. O Serek mostra uma fachada do palácio contendo duas figuras dentro, representando foneticamente o nome Narmer. A primeira figura é de um peixe-gato, pronunciado Nar, e o segundo é de um cinzel, pronunciado Mer, em egípcio antigo. Estas são algumas das primeiras inscrições hieroglifas já descobertas. Acima do inimigo está Horus, representado como um falcão, e em cima de várias flores de papiro está o símbolo do Baixo Egito. O falcão agarra uma corda em suas garras, que está presa ao nariz do inimigo, indicando o completo domínio de Narmer sobre o povo do Baixo Egito. Abaixo deles deitavam-se os inimigos mortos de Narmer. A história continua do lado oposto da paleta, com Narmer e seus homens marchando em uma procissão, enquanto seus inimigos estavam nus, amarrados e decapitados com suas cabeças entre as suas pernas. Mais uma vez, a representação de Narmer é escalada hierarquicamente, enfatizando sua personalidade de Deus. Entretanto, ele agora está vestido de Desheret, ou a coroa vermelha do Baixo Egito. A coroa vermelha é caracterizada por sua bobina saliente, representando uma cobra. Esta é a primeira representação de um único governante usando ambas as coroas do Egito. Abaixo deles, dois homens puxam cordas presas e bestas mitológicas com o pescoço entrelaçados. As criaturas são híbridos entre as serpentes e o leopardo, chamado Serpopardos. O design foi projetado para simbolizar a união das duas terras do Egito. Na parte inferior da paleta, Narmer é representado como um touro demolindo as paredes inimigas e pisando em um inimigo derrotado. Outro artefato relacionado ao primeiro faraó, também encontrado em Hieracómpolis, é uma maçã de pedra feita de calcário, comemorando a unificação do Egito.
Ela mostra Narmer em um trono, vestido de uma coroa vermelha do inimigo, e sendo presenteado com tesouros e cativos. Na parte inferior da maçã, um registro dos despojos da guerra pode ser vistos: 400.000 bovinos, 1.422.000 cabras e 120.000 cativos. Narmer solidificou seu governo ao estrategicamente se casar com uma princesa egípcia do Baixo Egito, chamada Neitotep, que se tornou rainha e mãe para seu sucessor herdeiro, Atotes. O reino recém-unificado passou a ser conhecido como Duas Terras, entre o antigo povo do Egito durante a maior parte de sua história. Durante o seu reinado, Narmer expandiu o recém-unificado reino, com excursões militares para Canaã, ao norte e a Núbia e ao sul também. Ele fundou a cidade de Mênfis, que está estrategicamente localizada no foz do delta do Nilo, e rapidamente se tornou uma potência comercial e cultural da região. Símbolos como Ankh, o símbolo da vida do Antigo Egito, e o de Djed, um pilar de 4 níveis representado a coluna de Osíris, foram popularizados sobre o seu governo. Através de sangues, batalhas e conquistas, Narmer se tornou o primeiro faraó do Egito, iniciando o período dinástico precoce do Egito. Narmer foi sepultado em uma necrópole, perto da cidade do Alto Egito, onde as tumbas de muitos dos primeiros governantes egípcios se encontram. Esta foi a história de Narmer.